os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor. E a lição de hoje, como eu disse, é a lição número 3, que vai tratar sobre o tema sobre ídolos. E o ídolo, como a própria lição já diz, não é só a imagem de escultura. O ídolo é tudo aquilo que colocamos de primazia, aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, também pode se tornar um ídolo. E o texto áureo da nossa lição, número 3, na revista, ela ficou alterada, mas se os irmãos que estão com a revista em casa ou aqui mesmo quiserem anotar, a lição realmente, o texto áureo deveria ser Êxodo 20, versículo 4, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Na revista está impresso 1 Coríntios 10, 14, que diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Está também relacionado, mas, segundo o comentarista, ele gostaria que fosse Êxodo 20, versículo 4. Diz assim o texto bíblico básico. Salmo 115, quem não tem sua revista em casa, pode abrir a Bíblia Sagrada, Salmo 115, 1 Coríntios 10, 18 ao 21, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. O profeta Elias citou lá no Monte Carmelo a mesma referência de Salmo, quando ele desafiou os profetas de Baal e de Azera. Então, depois de passado mais de 1000 anos, ainda o povo de Israel estava se envolvendo com essa abominação ao Senhor, que é imagem de escultura, ídolo. E sabemos que o homem busca ídolos desde muito tempo, né? Desde muito tempo. E o professor terá liberdade de falar isso nesta manhã. 1 Coríntios 10, 18 e 21, que diz: vede, Israel segundo a carne, que é a nação, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo já foi bem enfático, né? Pesado. Ele pegou o povo de Coríntios e começou a doutriná-los, né? Mas também Paulo, ele diz também que haveis sido lavados, haveis sido remidos, santificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Toda pessoa que se mete com ídolos também pode ser salva. É isso que Paulo está dizendo, certo? Então, irmãos, o nosso professor de hoje, vamos convidar o nosso presbítero Jabes, o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical. Ele estará falando sobre este tema nesta manhã. Eu o convido para vir aqui. E o pastor Moabes também foi convidado de estar conosco, participando deste comentário desta revista. Amém?
A paz do Senhor, irmãos. Amém? Como bem dito pelo Jânio, estamos entrando na lição de número 3. Nós vamos falar hoje sobre um tema que às vezes a gente tem ele tão estigmatizado na nossa cabeça que nós não percebemos a profundidade e o alcance dele, que é a idolatria. Como a idolatria, diz a nossa lição, não se metam com os ídolos. E que a idolatria não ficou restrita ao passado, a estátuas pequenas, estátuas grandes. Não, a idolatria ela é muito mais do que isso. E Deus, desde o início, vem falando ao seu povo para não se meter com essas coisas. Porque a idolatria ela é abominação aos olhos do Senhor. A idolatria é algo que Deus tem uma rejeição muito grande. Diz o Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu pedi para você colocar aí, Isaías 42, isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A gente consegue perceber que tem algumas coisas na Bíblia que elas acompanham o homem, desde a queda. O pecado gerou a queda e logo em seguida, logo após o pecado, veio a idolatria. Porque o homem perdeu o que ele tinha de inicial, ele tinha uma conexão com um Deus verdadeiro. E de repente esse homem que tinha uma conexão com um Deus ali no jardim, todos os dias ele se relacionava com Deus, todos os dias ele falava com Deus, ele estava na presença de Deus, esse homem se perde esse vínculo. E agora o homem perdido, cego, começa em seus caminhos tentar achar ídolos para substituir a presença de Deus. E Deus nunca aceitou ser traduzido em mãos, ser feito em mãos, ser colocado em uma imagem, ser colocado numa pintura, num objeto. Deus nunca aceitou. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com objetos, com esculturas. Às vezes a gente fica muito fixado na escultura, né? E esquece de outros objetos que por vezes a gente deposita a nossa fé naquilo, Jânio. A gente olha e fala, não, eu vou depositar a minha fé nesse objeto que eu peguei, essa água que veio do rio, não sei qual, essa água é mais importante, eu deposito a minha fé naquilo ali. Ou esse objeto veio da Terra Santa e eu deposito a minha fé naquilo. Isso são todos exemplos de idolatria. E a gente começa a ver idolatria desde o começo. A gente pode citar aqui Noé. Noé habitava no meio de um povo perverso, corrupto, idólatra. E Deus, no momento, é interessante a gente ler a história de Noé, que Deus ele tem o sentimento de destruir, ele tem a decisão de destruir a humanidade. Mas ele olha na humanidade e ele vê uma família fiel. Ele vê uma família fiel, ele fala assim, Noé. E a Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. E Deus, então, faz um compromisso com Noé, porque Noé não se rendeu à idolatria. Abraão habitava, ainda como Abrão, né, habitava em meio da idolatria. E o seu pai, ele era idólatra e também ele era fabricante de ídolos. Até o pastor Divaldo comentou sobre isso na lição inaugural, que Terá fazia ali os seus ídolos também. E nós também temos um outro grande exemplo que é Moisés. Moisés cresce, quando ele é achado pela princesa, ele é entregue de volta à sua mãe para que seja cuidado, mas logo em seguida boa parte da sua vida, ele habita no Egito. E ontem eu estava assistindo um documentário muito interessante na National Geographic, porque o mundo tenta, de qualquer maneira, negar as verdades bíblicas, né? E uma coisa que a gente sempre, quando eu gosto de história, e que sempre foi dito nos livros de história, é que a Bíblia não poderia ser verdade porque no Egito não havia menções a Israel. Não havia menções a esse povo,
E isso sempre foi uma coisa que me intrigou. Eu falei, mas não é possível. E ontem a gente estava assistindo esse documentário e dentro de uma das pedras, num museu muito grande, que eles recolheram várias coisas que está no Egito, eles encontraram a inscrição Israel. As palavras ali, os símbolos indicavam que aquele povo era o povo de Israel. E assim como a Bíblia falava que Israel não habitava no mesmo lugar dos egípcios, eles foram e acharam outra cidade. E na cidade estava, assim, povo de Iavé. Estava escrito sobre um povo, que não era o povo egípcio, mas que habitava naquela cidade e tinha um Deus chamado Iavé, que é nosso Jeová. Então nós vemos que o povo de Deus sempre esteve metido ao seu redor, sempre houve muita idolatria. E Deus levantou homens em meio à idolatria. Deus pode e Ele quer usar você, não importa a circunstância ou lugar onde você está. O mundo hoje trocou apenas os seus ídolos, ele tem outros ídolos, mas continua levantando a idolatria. Mas Deus, mesmo assim, Ele quer nos levantar para fazer a diferença onde nós estivermos. E sobre idolatria, eu fui ao dicionário, e segundo o dicionário, idolatria é ação de cultuar ídolos, ou o culto que se faz aos ídolos. Em sentido figurado, significa excesso de amor, admiração demonstrada de maneira exagerada, e o culto das imagens ou escultura de santos. Então, a gente pode compreender que a idolatria é a representação da busca humana, é o ser humano querendo criar um Deus. Esse é um dos motivos de que Deus abomina a idolatria, porque o ídolo é eu, ser humano, limitado, eu, criatura, querendo representar uma divindade. E Deus, Ele é o Criador. E nós, como criaturas, não podemos e jamais vamos conseguir traduzir em imagem ou objeto qualquer coisa que possa representar Deus, que possa traduzir o que Deus é. Deus não pode ser traduzido pelas nossas mãos, sequer pelas nossas palavras. Ele pode o que Ele é está muito além do que nós podemos fazer com as nossas mãos. Mas também a idolatria é quando a gente tenta representar Deus em objetos, figuras, ou tentamos limitá-lo de alguma forma. De alguma forma. Há muitas pessoas, gente, em doutrinas atuais, e isso dentro das nossas igrejas ainda, principalmente, e infelizmente isso acontece, pessoas que querem limitar a ação de Deus, limitar a ação do Espírito Santo. Olha, você foi salvo, você aceitou Jesus, mas você precisa de mais alguma coisa. Você foi salvo, você foi liberto, mas você tem que fazer esse ritual. Você tem que passar por aquele ou outro ritual. O que a Bíblia fala é que nós temos que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, ser batizado em seu nome e participar da congregação, obedecer os estatutos do Senhor. O pastor Edivaldo até fala, né, que a única cerimônia instituída por Cristo foi a Santa Ceia, que era um momento de comunhão, de nós lembrarmos do sacrifício de Cristo feito por nós. Então não há nada, não há nenhum ritual, não há passar debaixo de um arco, trazer alguma coisa, mergulhar não sei na onde. Às vezes a gente pega alguns exemplos de mandamentos bíblicos que foram para determinadas situações e a gente quer entender isso como ritualística de salvação. Olha, se eu fizer isso dessa maneira, como foi feito na Bíblia, aí isso significa que eu vou estar repetindo esse ritual e aí Deus vai ter que me abençoar. Certa vez o pastor Moabs falou sobre o jejum de Daniel, né? E às vezes o pessoal fala, né? Não, nós vamos fazer o jejum e tal. E o jejum de Daniel foi até receber. A proposta dele não é, eu vou fazer durante tanto tempo. Não, eu vou fazer até ser respondido pelo Senhor. E às vezes a gente se frustra porque nós estamos ali querendo encaixar Deus. Se eu orar durante 40 dias, se eu
ou se eu durante 7 semanas eu fiz... Gente, não estou aqui condenando as campanhas que as pessoas fazem, mas estou dizendo que a gente não tem que depositar a nossa confiança em matemáticas, em números, em rituais. A gente tem que sair do ritual, dessas ritualísticas. Por quê? Porque isso, irmãos, a gente está tirando a confiança no Deus e está confiando no método, no ritual, naquilo que eu posso fazer. E é o que Deus não admite. E é interessante que a gente vê Deus se relacionando com o homem das mais variadas formas. Deus se revela de maneira sobrenatural, justamente para que a gente não consiga colocar Deus, Deus só faz assim. Deus, eu tenho que vir todo dia, eu tenho que fazer esse método. Até o pastor Edivaldo comentou já algumas pregações que quando ele começou a nossa igreja, quando a Adna começou, alguns vieram e perguntaram para ele assim, qual é o método? Qual é o método que você usa? Qual é a matemática que você faz? E o pastor Edivaldo falou assim, olha, não tem matemática, é o Espírito Santo falando no nosso coração. Pastor? Até na época de Jesus ainda tinha esse problema, ele disse, olha, vocês são judeus e diz que é lá em Jerusalém, nós somos samaritanos, nossos pais falaram que é aqui nos nossos montes, e aí Jesus disse para ele, não, Deus é Espírito. Não é o local, não tem como nós colocar uma forma em Deus. O próprio Deus, ele teve problemas quando ele tentou se revelar ao povo, até mesmo usando a Arca da Aliança. O povo começou a fazer daquilo um ídolo, né, um talismã. Muitas vezes a gente não usa a parte ídolo, mas nós temos um talismã naquilo, sabe? Como você falou, esse óleo aqui é lá de Israel, ele é mais poderoso que o outro. A Bíblia não diz, pegue o óleo de Israel e ore pelo enfermo. Ele diz, não, unja o enfermo e o poder da oração, através da unção, aconteceu. O que Jesus disse para a mulher samaritana, olha, o Pai está à procura, não daqueles que adoram em Samaria ou que adoram em Jerusalém, mas que adoram o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. E entender que Deus é Espírito é algo que o que o mundo tenta negar, né? Que Deus é Espírito, que não há essa maneira, como a mulher samaritana queria saber um método para não errar. Não, é aqui e acabou. E Jesus falou, não é assim. E nós vemos na nossa lição, falamos sobre a fabricação de ídolos. É uma coisa interessante que a fabricação de ídolos, ela acontece em toda a humanidade. Da América Central, da América do Sul, povos antigos, a Ásia, você vê vários lugares, todos os continentes, sempre há uma fabricação de ídolos, que elas podem se traduzir das mais variadas formas, às vezes por estátuas, às vezes por totens, né? Às vezes tem os famosos totens, né? Na América do Norte, os índios tinham ali os seus totens. Aqui na América do Sul também haviam os totens, mas também pequenos ídolos. E em toda a antiguidade você vê ídolos sendo feitos, porque era a busca do ser humano, um ser humano perdido, caído, falho, longe dos caminhos do Senhor, tentando ali construir uma divindade. Porque o homem, quando ele foi criado com Deus, e ele havia conexão ali no Jardim do Éden, ele tinha conexão perfeita com Deus. A partir do momento que essa conexão é rompida e o pecado entra, o homem sabe que ele não é completo. E ele sabe que só que ele tenta pelas suas próprias mãos alcançar a Deus. E Deus, ele só pode ser alcançado porque ele se fez alcançável a nós. E em Êxodo 20, né, nosso texto aí, Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5, o segundo mandamento ele começa assim, né? Não farás para ti imagem de escultura, começa com não farás. O primeiro erro está em fazer o ídolo. Nós começamos ali com o primeiro erro. E é interessante que essa mensagem, essa palavra de Êxodo, os mandamentos são dados por Deus no momento em que Moisés vai ao encontro de Deus e ali ele está no monte. E o que o povo está fazendo lá embaixo? Um ídolo. Está exatamente fazendo. Não, eles estavam fazendo exatamente aquilo que Deus estava dizendo para não fazer nenhuma imagem. E Abraão fez, né? A gente pode verificar lá em Êxodo 32. E é interessante porque Deus está falando com Moisés, está ali se relacionando com ele, e ele para
e Deus avisa Moisés, ó, o povo está em pecado, desce lá. E aí Moisés, ele intercede pelo povo antes mesmo de descer naquele momento. Os 10 mandamentos Deus não deu a Moisés. Os 10 mandamentos Deus deu para todo o povo. Antes de subir no monte. Parece que Deus já... Parece não, Deus já sabia o que iria acontecer, Deus é onisciente. Mas Deus estava assim, ó, eu vou dar antes de você subir, Moisés, um mandamento, porque antes mesmo de você descer, o povo já vai estar desobedecendo. Deus falou, a Bíblia diz em alta voz, o monte tremeu e tudo mais, o povo ouviu. Deus falou o primeiro mandamento, só terás um Deus, eu sou o único Deus. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Deu os outros 10 e disse, Moisés, agora você sobe no monte que eu vou te dar as instruções. Enquanto Moisés sumiu, o povo já quebrou os primeiros 2 mandamentos. Isso. Quando Moisés ele vai subir ao monte, né, ele chega no monte e o povo fica para fora do monte. E aí as pessoas veem o monte fumegando, raio saindo para tudo que é lado, terremoto, e eles falam... E até esse momento que eles rejeitam a ter um contato direto com Deus. Nesse momento, o povo de Israel tinha a oportunidade de ter um contato direto com Deus, mas eles falam, não, Moisés, a gente não quer. A gente quer que você fale com Deus e Deus fale com você que seja o nosso intermediador aí. E aí, Moisés termina de subir e a primeira lei que é passada para Moisés no monte é para também reforça o combate à idolatria. E sobre os 10 mandamentos, é interessante a gente entender assim, pessoal. Traçando um paralelo para nós hoje, aqui no Brasil, para a gente entender mais ou menos como que ele funcionava. Eu sou profissional do direito, né? Sou formado em direito e trabalho na área, para que você possa entender que é como se os 10 mandamentos fossem quase como a nossa Constituição. Ele está ali como algo superior e todas as outras leis se apoiam nos 10 mandamentos. Todas as outras leis estão em consonância com os 10 mandamentos. Não que eles são ali o resumo, como bem disse o pastor Moabes, e todo o que vem depois, ele é apoiado nos mandamentos iniciais. Então, quando você for ver nós temos aqui vários outros ordenamentos e várias interpretações, né? Então é interessante porque a Bíblia fala, se você for no caminho, achar um boi morto, aí você volta, se você matou, você tem que fazer de um jeito, se você não matou, tem que fazer de outro. Então, tudo isso era apoiado nesses mandamentos. E até quando Jesus é questionado sobre os mandamentos, ele fala, eu não vim revogar isso aqui não, é isso aqui mesmo, os mandamentos estão corretos. Eu tenho o novo mandamento para vocês. Eu não entendo muito de lei, já achar que você é da área. Seria mais ou menos como que essas outras partes, as cláusulas, os artigos, tal, capítulos, seria a explanação da lei, né? Algo assim? Não necessariamente. Seria assim, como hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem a nossa Constituição, né? E nós temos um Código Civil, que relaciona casamento, estudo e tudo mais. Esse Código Civil ele tem que estar em acordo com a Constituição. Então, as leis que vieram posteriormente, elas, como o pastor Edivaldo disse, né, os mandamentos foram dados por Deus e depois Moisés termina de escrever. Eles são apoiados nos mandamentos naquele momento. Quer falar, Jânio? Eu gostaria de fazer um ponto aqui, naquilo que você falou no início. Como eu perdi de falar, eu gostaria de, mesmo assim, retornar. Gênesis 3, versículo 5. A serpente enganou a mulher e a serpente disse, porque Deus sabe, no dia em que comerdes deste fruto, Gênesis 3:5, os vossos olhos abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, quando a gente fala de ídolo, o homem, ele foi colocado primeiro dentro do homem um desejo de não precisar de Deus. Está entendendo, irmãos? O diabo, ele colocou essa mensagem no coração de Adão e Eva, dizendo, vocês não precisam de Deus. Poxa, peraí, mas Deus que criou tudo, Deus aparecia no jardim para Adão e Eva, e é mesmo assim, o diabo vem, como que já estão dizendo aí, né, Jabes, na política,
pessoal está dizendo, nem mais fake news, é factoide, né? É pegar, o diabo é o verdadeiro fabricante do factoide, pegar a verdade, pegar uma verdade e mudá-la. Então o homem, ele é propício a essas coisas, porque o coração do homem ele precisa ser transformado. E essa transformação não aconteceu no Sinai, não aconteceu. O pastor Moab disse que depois de primeiro dia já estavam pecando. O povo de Israel, 40 anos no deserto, também não cumpriu. Então Deus foi se revelando para o homem, até chegar num marco que ele tinha colocado. Eu lembro de Paulo, disse que chegou a plenitude dos tempos. É o marco. Jesus. Depois de Jesus não tem mais nada. O homem ideal que nós precisamos buscar é Jesus. Então não precisa de mais nada, não precisa escrever mais nada, não precisa fazer mais nenhuma lei. O homem não precisa nem de Código Civil, nem da Constituição dos Estados Unidos, nem da Carta Magna americana. Não precisamos. Se o homem entendesse que Deus é o maior, não precisaria de lei nenhuma, porque a lei está escrito, como Paulo escreveu nas primeiras cartas em Romanos, que Deus colocou dentro do coração do homem, a tábua do coração do homem está escrito, que é a revelação natural que Deus deu para o homem. Então, o homem tem sim, sabe que só tem um Deus. Se ele tirar Deus, ele tem que colocar um ídolo. Se ele tirou um ídolo, Jabes, ele tem que colocar Deus, porque o coração do homem não fica sem ter uma adoração. Essa semana, nós presenciamos a missa proferida pelo Papa. E interessante, eu tive lá. E eu tenho fotografia sentada ali no pé do mastro do galo. E é um pátio enorme. Ele fechou as portas e celebrou a missa sem ninguém. E ele, investido na autoridade aqui na terra, segundo ele, de que ele na terra tem o poder de perdoar pecados. Lá no céu é Deus e aqui na terra é ele. Então ele perdoou os pecados do mundo na missa. Na missa. Então, dizendo que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Então, nós vemos claramente aí, meus irmãos, o verdadeiro anticristo. A Bíblia nos revela que aquele que tem poder para perdoar pecados é somente o Filho de Deus, aquele que se entregou. E até é interessante quando nós temos na passagem do paralítico que é descido pelos seus amigos, né? E ele fala assim, olha, os seus pecados estão perdoados. E aí todos os que estão ali começam a se agitar e Jesus fala para ele, o maior problema já foi resolvido, que é o pecado. Mas Jesus fala, para mostrar que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem poder para libertar, para perdoar pecados, levanta e anda. Então, aquele que tem autoridade para perdoar os nossos pecados é aquele que é o Cordeiro, que foi imolado, que estava preparado antes da fundação do mundo. Ele tem o poder, o sangue dele nos livra de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Só fazendo, já que a gente teve esse comentário, é importante a gente falar, porque você está falando da idolatria. Nós colocamos algo que nós queremos adorar. E quando a gente fala de pecado, o pecado é o quê? É uma blasfêmia contra Deus. Então é Ele que tem que perdoar. Sim. É só Deus que pode perdoar, porque este pecado é contra Ele. E a gente, nós lemos aí, né? Mas gostaria de ler novamente, Salmo 115, do versículos 4 até 8, as características dos ídolos. Salmos 115, os ídolos são prata, os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens, ou seja, são feitos por nós. Tem boca, mas não falam. É interessante a representação do ídolo, né? Que normalmente alguns têm umas bocas grandes, outras a gente vê imagens, né? Mas nenhum deles jamais falou. Tem olhos, mas jamais viram o que estava acontecendo na sua frente.
Pode passar. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nós falamos aqui sobre Elias, que falou e convocou os profetas de Baal, e ali ele falando, olha, grita mais alto, se corta mais, faz mais. Ele não está aí, eles não puderam ouvir. Nariz tem, mas não cheira, ou seja, qualquer oferta, qualquer sacrifício, qualquer coisa, não tem valor, porque eles não conseguem receber. Mas é engraçado que Deus se refere ao perfume, né? Que recebe, que ele há instruções de incensos que são perfumados, que chegam às narinas do Senhor. Tem mãos, mas não apalpam, né? Deus, ele pode nos alcançar, mas o ídolo, ele fica ali com a mãozinha fechadinha, ele não pode atingir ninguém. No máximo alguém toca nele, mas ele mesmo não toca ninguém. Tem pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. E nós vemos aqui a demonstração da presença de Deus, com barulho, com raios, nós falamos aqui sobre o monte, né? Que o povo estava no pé do monte, e nós vimos a presença de Deus. Conseguem perceber? Pode continuar. E o 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, todos os que neles confiam. Ou seja, nós vemos por que o ídolo ele é abominação aos olhos do Senhor. Porque essa descrição é totalmente contrária a Deus. Deus é espírito, mas ele nos enxerga, ele nos toca, ele está presente, ele está em todo lugar, ele ouve o nosso clamor, ele mandou seu filho para nos salvar. E o ídolo, ele é a oposição disso tudo. É isso que o ídolo é. Por isso ele é abominação ao Senhor. Sobre qual ídolo? Lunar? Do lar? Então, aí nós vamos falar aqui sobre o Antigo Testamento, sobre a idolatria no Antigo Testamento. O que acontece? O povo de Israel, o povo sai do Egito, né? Nós vimos aqui inicialmente, o povo vai para o Egito e ali se consolida como nação, e ali eles saem do Egito. E no Egito, como vimos, né, tinha vários ídolos, eles adoravam tudo, tudo era um deus, tudo era um ídolo. E na terra de Canaã também haviam muitos ídolos. Todos os povos que ali habitavam tinham os seus ídolos. E nesse meio tempo de muita idolatria no Egito e muita idolatria em Canaã, Deus entrega a sua lei e fala, olha, não é para ter ídolo nenhum. Não é para ter imagem nenhuma, eu sou o Deus verdadeiro. E o povo, como vimos, logo após Deus dar o mandamento para não ter nenhum tipo de imagem, e Moisés sobe para o monte, o povo já começa a pecar e já começa a desviar-se do caminho do Senhor. E quando eles entram na terra de Israel, muito tempo depois, né, adentram em Canaã, 40 anos depois, cumprindo, né, o castigo, o que acontece? Deus fala para eles eliminarem todo tipo de idolatria. Primeiro, eliminar o povo, eliminar os ídolos, eliminar qualquer coisa que tivesse na terra. E o que o povo faz? Desobedece. Então, essa idolatria, a Bíblia fala que a idolatria começa a vir por essas alianças. Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que fazer um limpa nas nossas vidas. Nós temos que tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deus já nos deu a terra, Deus nos deu a bênção, Deus nos deu a salvação. Mas você tem que pegar tudo aquilo que é do passado, que está ali, e jogar fora. Porque aquilo ali que você acha às vezes, não tem problema, isso aqui é só uma coisinha pequena. Quando o templo construído por Salomão é erguido e finalizado e entregue, aquele é um lugar santo. Mas nós vamos falar mais para frente sobre reis que pegaram outros ídolos e levaram para dentro do templo. Uma abominação aos olhos do Senhor. O que o irmão Isaías perguntou, acho que está em 1 Samuel, quando Davi casa com a filha de Saul, que é a Mical. Ela levou consigo que é o ídolo do lar, que se chama chamado de terafins. Aqueles ídolozinhos, aqueles pequenininhos. E Davi, quem sabe, não sabia, ou ele permitiu porque era nobre, a menina, né, era filha do rei, né? Então ele tinha uma certa receio de mexer com isso, porque o ídolo fica no coração da pessoa.
Não adianta você quebrar todos os ídolos em casa se não saiu do coração. Ah, porque agora estou numa igreja protestante ou evangélica, eu vou quebrar, vou arrancar o crucifixo que eu ando no pescoço. Não é isso. O problema do ídolo não é a imagem de escultura. Uma escultura pode, eu no meu ver, né, pode ser uma obra de arte. Pode ser uma obra de arte. O que é o problema? O problema maior é que a pessoa coloca, dizendo que esse negócio feito de gesso me cura. Então, Jânio, mas vamos só com calma aqui para a gente também... Não, só para dizer sobre o terafins. Que os ídolos, qualquer imagem de escultura que represente Deus é contra. Abominação para Deus. Então, pode ser uma obra de arte, mas que significa que aquilo ali é um Deus, irmãos, isso não tem que habitar na sua casa, nem habitar o seu lar. Entendeu? Isso a gente tem que ter. É que eu quis dizer o seguinte: se a pessoa tirar, quebrar e mantiver a manter adoração no coração, sim, é isso que eu quis dizer. Vamos supor, quando eu me converti, irmão Isaías, irmãos, eu me converti, eu cheguei e fui limpar, eu era adolescente. Em casa já era cheio de nicho, de imagem de escultura. Cada semana que eu limpava a casa, eu quebrava um. Que minha mãe mandava eu limpar, né? Falei, vai, Regui. Eu chegava lá e derrubava. Pá, quebrava. Chegava lá, pá, mas tudo que você faz, você quebra. Fui quebrando. E eu, como era novo convertido, eu fui querer fazer as coisas na força. Na força. Por isso que eu quis dizer. Então, Sim. não adianta só na força. Tem que tirar do coração da pessoa. Às vezes, você não tem ídolo nenhum de imagem de escultura, mas colocou alguma coisa, o dinheiro, a vontade de crescer, de enriquecer. Uma pessoa... É um ídolo. Você, quem sabe, você anda com Bíblia debaixo do braço e você anda com o ídolo dentro do seu coração. Localidades, Monte Ebal, Jerusalém, não sei o quê. Jesus foi contra o templo. Por isso o templo não cura. Deus é espírito. É isso que nós precisamos entender, certo? Deus é espírito. E prosseguindo aqui, né, a gente vê que como a gente estava comentando aqui, houveram, né, logo no começo teve o ídolo de metal e ouro, né, de ouro, que era o bezerro de ouro, mas tiveram outros tipos de idolatria, né, até quando o povo começa sempre a querer se desviar dos caminhos do Senhor, o ídolo está sempre ali presente como um motivador para que as pessoas se afastem da presença de Deus. E aí nós temos, dentro da nossa lição, nós temos aqui alguns reis que foram idólatras, porque o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte, que ficou como reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. E nos dois reinos havia bons e maus reis. A Bíblia fala assim, não teve um rei mais ou menos, era bom ou era ruim, não tinha meio termo. E aqui nós temos dentro da nossa revista, nós trouxemos aqui alguns reis de Israel e de Judá, que às vezes o povo acha que, né, o povo, reino de Judá tinha problema também. Foram idólatras. Jeroboão, Roboão, são reis idólatras, né? No reino do norte, Roboão, Zinri, Acabe, Acasias, entre outros. Nos dois reinos, teve alguns reis que não foram idólatras, porém toleraram, aí que a gente entra aqui no erro que o irmão Isaías estava comentando, toleraram a idolatria na nação, como Asa, Amazias, Azarias e Jotão. Esses aí, eles não adoravam esses deuses, mas eles permitiam que alguns deuses ficassem nas florestas, que alguns rituais ainda fossem realizados, eles tinham isso. Mas também a gente vai para um grupo menor ainda de reis que não foram indulgentes, eles destruíram, fizeram a limpa, tiraram todos os astarotes, né, tiraram tudo que tinha, como Ezequias e Josias, que pegaram e restauraram o templo, reorganizaram o templo e fizeram com que a idolatria fosse banida do povo no meio de Israel durante o seu tempo. O que acontece, irmãos, é que a idolatria ela é algo persistente. Às vezes a gente acha, como o Jânio falou assim, chega lá, quebra tudo, e aí você acha que aquilo acabou. E, na verdade, a nossa fé e a nossa caminhada cristã, ela tem que ser vigiada dia a dia. Porque o povo de Israel ia lá, tirava aquilo, mas aos poucos, eles vinham pedindo, se
relacionando novamente com a idolatria. Isso é uma grande verdade, Jabes, principalmente que a gente vê nesses dois reis que você fez a menção aqui, Ezequias e Josias, quando eles viram a necessidade de fazer essa limpeza. Você vê que o ser humano, ele é muito visual. E a Bíblia diz que nós não andamos por vista. Deus é espírito, sabe? Nós queremos alguma forma. Ok, Deus, eu sei que você é espírito, mas como que eu vou fazer? Deus diz, não, é pela fé. E as pessoas querem ter algo visual. Você vê que é tão real isso, que a Bíblia diz que quando Ezequias vai fazer a limpeza do templo e a limpeza de todas as coisas, eles acharam algo que Deus fez para ajudar o povo. E quando estava no caminho do Egito até chegar ali, que era o Neustan, aquela barra de metal com a serpente abrasadora, né, que tinha pegado o povo no deserto, e ao olhar para aquilo eles ficavam curados. Deus mandou eles fazer aquilo lá para que eles entendessem que foi o pecado deles que tinha levado eles a desobedecer a Deus e a morrer. E quando eles olhassem para aquilo, eles eram curados. Eles fizeram um ídolo daquilo. Guardaram aquilo, porque o ser humano gosta de ter algo visual. E se você olhar todos esses reis que você mencionou aí, Deus faz questão de dizer assim, ó, o bom e o mal. Andou nos caminhos de quem? De Davi. O outro não andou nos caminhos de seu pai Davi. O que Davi fez? A primeira coisa, quando ele pegou o trono, ele disse, olha, a presença de Deus não está presente aqui. Está a presença de muitos ídolos. A Bíblia diz que ele quis trazer a Arca da Aliança para que a presença de Deus, o culto, foi Davi que instituiu o culto no meio do povo. Davi tinha Deus no seu coração tão grande, que aí se cumpriu o que você estava falando, irmão Eugênio. O quê? Quando eu estou cheio de Deus, eu não tenho necessidade de uma outra divindade, ou de um outro ídolo que eu possa adorar, porque Deus já está no meu coração, na sua totalidade. E a gente vê também que os reis, eles também adotavam algumas práticas de adivinhação, né? A gente vê diversas vezes os reis recorrendo a isso, e o resultado era sempre o mesmo, insucesso, falha. Mas quando eles recorriam ao Senhor, se convertiam e verdadeiramente buscavam a presença de Deus, Deus fazia e transformava a situação que eles estavam enfrentando. Professor, benzer o corpo é sinal de idolatria? Sim, por quê? Porque eu entendo que porque você tira de Deus o poder porque o benzer é uma proteção, não é? É isso, né? Um pedido de bênção e proteção. Oi? Isso. Qualquer materialização da nossa fé, ela é afronta a Deus. Se você entende que qualquer ritual desse, Jabes, então quer dizer que é errado eu orar de joelhos? Não estou falando isso. Estou falando que se você acha que aquele ritual, tem gente que o jogador de futebol, né? O jogador vai entrar no campo, ele só pisa com o pé direito, ou ele vai entrar fazer qualquer coisa. Isso são sinais de idolatria que estão presentes no nosso meio. E às vezes é até praticado por nós. Tem crente que vai lá, fala qualquer coisa, bate na madeira. Então, são sinais, são ritualísticas de idolatria. São coisas que tiram de Deus a sua glória. Qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer ato que se faça tirando a glória de Deus, é abominação aos olhos do Senhor. A glória é dele. Não há o que eu possa, o que me cobre, o que me protege, é o sangue de Jesus que foi derramado sobre a minha vida. E eu tenho que crer nisso. Não é porque o que a gente está percebendo da idolatria? A idolatria é o homem querendo contribuir com Deus, querendo fazer Deus. E é o que a Bíblia rejeita desde o seu início. O homem querendo criar um Deus, fazer um Deus. Qualquer coisa que vá nesse caminho, você pode saber que não é agradável aos olhos do Senhor. E a gente, inclusive, né, voltando aqui na nossa lição, as práticas adivinhadoras. Deus tinha os seus profetas, e eles estavam ali, e todos os reis sabiam onde estavam os profetas. Eles não estavam escondidos, eles estavam lá. Eles sempre podiam ser perseguidos e por vezes estavam até meio difíceis de achar, mas os profetas sempre existiram e eram acessíveis aos reis. Mas o que muitos reis faziam? Preferiam se consultar com práticas ocultistas, práticas idólatras que eram fora do caminho do Senhor.
E o que eu quero trazer aqui para nossos dias hoje é que isso, irmãos, muitas das vezes a gente tem visto isso acontecer dentro das igrejas. Milagres dependem de determinados rituais. Você pegar um determinado objeto e levar para sua casa e pronto, você levou esse objeto aqui para sua casa, você levou esse, álcool abençoado, você não vai ter chance de ter coronavírus na sua casa, porque você levou esse álcool aqui. A sua fé está depositada onde? Naquele objeto. Então, isso é idolatria. Mas eu não tenho nenhum ídolo aqui em casa, eu não tenho nenhuma imagem, eu não tenho nenhuma pintura, eu não tenho nada disso. Mas se você está depositando a sua confiança, a sua fé, a sua esperança naquilo que não é Deus, em qualquer objeto, qualquer coisa, você está materializando a sua fé, isso é pecado, irmãos. Só para complementar acerca dessas práticas ocultistas, quando uma pessoa ela busca esses recursos, ela está, de certa forma, tentando tomar para si as rédeas de uma determinada situação, querer Sim. forçar algo. E, na realidade, nós entendemos que isso é uma função de Deus. É Deus que toma as rédeas da nossa vida. Ele que decide, não nós. Amém. Então, irmãos, é isso. A gente tem que sempre render graça, porque essas coisas querem dividir a glória do Senhor. E nós voltamos sempre a dizer isso. O que quer dividir a glória do Senhor, irmãos, é pecado. A gente vê, irmãos, hoje, por exemplo, nos nossos dias, Deus vai lá, pega o ser humano, resgata ele do pecado, tira ele, limpa ele, mas aí vem um e fala assim, não, você precisa desse ritual aqui para você ser liberto verdadeiramente. Certa vez eu ouvi uma campanha de oração, falou assim, que a salvação não era suficiente. Assim, você aceitou Jesus, mas isso não é suficiente. Irmãos, a salvação em Cristo é plena e suficiente. O que nós temos que ter, irmãos, é perseverança no caminho. Perseverar no caminho do Senhor. Os pecados e as lutas virão? Virão, mas nós temos que dizer não a eles, não ao pecado e perseverar na presença do Senhor. E nós vimos aqui que o povo, um dos motivos da idolatria acontecer no povo de Israel é que o povo rejeita a presença de Deus. O povo tem medo da presença de Deus e rejeita. Fala, Deus, nós não queremos. Isso aqui acontece antes da existência do tabernáculo. Então, eles falam, Deus, nós não vamos dar conta. E Deus hoje, Ele quer se relacionar com você. Mas há pessoas, Jânio, que não querem se relacionar com Deus. Ele quer um intermediário entre ele e Deus. E aí ele se torna extremamente dependente daquele intermediário. Nós vimos pessoas que inclusive gostam de ser intermediários entre Deus e alguém. Não, para Deus falar com você, Jânio, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você tem que falar comigo para eu falar com Deus. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando a confiança dele em Deus, estamos transportando para mim. Isso, irmãos, é pecado. Nós também não podemos pegar e aquele que tem escolher alguém, qualquer coisa que eu vou fazer, eu não consulto a Deus, eu não oro, eu não falo com Deus. Irmãos, tomar conselhos, orar com o seu pastor, pedir bênçãos, glória a Deus. Você, olha, pastor, estou passando por uma dificuldade, pedir oração, amém, glória a Deus, não tem problema. Agora, qualquer coisa na sua vida, você não confia em Deus, você não busca a presença de Deus, você não ora a Deus, você chama outra pessoa para que essa pessoa fale com Deus, irmãos, está tudo errado. Nós temos que ter comunhão plena e verdadeira com o Senhor. Os apóstolos, eles eram tão cheios do Espírito Santo, porque todos os dias eles oravam ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, dedicava longas horas de oração, jejum, comunhão, buscando sempre o quê? Comunhão com Deus. Acho que isso se encaixa com aquilo que o irmão Jânio falou no começo, que Satanás veio tocar no ser humano lá de que eles não precisavam de Deus. E que se comesse daquela fruta, eles seriam igual a Deus. A intenção da idolatria nesse sentido, às vezes até mesmo, não de que, eu sei que esta imagem não é Deus, mas
eu oro para este santo, eu oro para esta imagem, para que ele fale com Deus. Isso que você está falando. Ele acha que isso vai ser um meio. Ele tá com medo de chegar direto a Deus, mas ele vai falar com esse para que esse chegue a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio quebrar essa barreira de separação, que era o nosso Que é pecado. um só Deus e para um que nós intermediário. podemos chegar a Deus, e tudo isso que nós colocamos no meio é que nós estamos querendo tirar do relacionamento que Deus quer diretamente conosco. Deus nos criou para ter esse relacionamento com Ele. Nós precisamos entender isso, que a única coisa que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados, mas aquele que está em Cristo, Cristo já tomou os nossos pecados. E aí ele diz, você pode usar o meu nome e ir direto ao trono de Deus. Você não precisa ter o intermediário. O intermediário, ele pode te ajudar de uma maneira, ao que ele vai falar para você, alguém, como você deve agir, mas a atitude é sua. Sim. O pastor não pode fazer por você aquilo que você tem que fazer. Exatamente. E a gente tem criado muito, esse é um movimento que tem acontecido nas igrejas, as pessoas criando dependência extrema de uma para com o outro, e isso, irmãos, é muito ruim. E isso é uma coisa, porque, irmãos, nós somos falhos, nós somos fracos, a gente erra, e eu não posso depender, a minha fé em Deus não pode depender do Jânio, porque se eu tenho comunhão com Deus, e algum dia o Jânio, por qualquer motivo, não pode, e aí a minha fé desmorona porque talvez o Jânio tenha falhado comigo, ou porque eu entendi algo errado que ele falou, a minha fé vai desmoronar. Quantas pessoas que estão perdidas aí no mundo, dizendo que uma ou outra, que a culpa de não estarem na comunhão do Senhor é de uma ou de outra pessoa, sendo que, na verdade, o Espírito Santo está à disposição de todos nós, todos os dias, para termos comunhão com Deus. Marcelo. É exatamente o que o pastor Moabs acabou de falar e que o irmão também pontuou, que muitas vezes nós dependemos, nós chegamos no irmão e falamos para ele, ou ligamos para ele, irmão, ore por mim. E devemos fazer ao contrário, irmão, ora comigo, porque você também tem que se ajoelhar. E muitas vezes as pessoas colocam para os outros pagarem o que elas não têm. Né, quando não a gente querem. vê o povo de Israel, o que nós vemos aqui? Quem fazia quem teve o trabalho de subir, né, digamos assim, ao monte, ter comunhão com Deus, ficar ali durante todo aquele período, mas também, irmãos, desfrutar de algo maravilhoso. Que coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa que Moisés viveu. De ele teve tanta comunhão com Deus, que ele pediu para ver Deus. Ó, Deus, eu quero ver. Ele falou assim, eu vou só dar uma passada aqui e você vai poder ver. E quando Moisés desce, é engraçado que a gente vê a tristeza dele com relação ao que estava acontecendo, e o desespero e a fúria, né? Ele até quebra as tábuas que estavam com ele, da lei, e ele tem que retornar a estar diante da presença de Deus, porque ele estava vendo algo tão maravilhoso, ele estava tendo uma intimidade tão grande com Deus, mas o povo rejeitou aquilo para adorar um bezerro que eles mesmos fizeram, e que Arão não teve nem a coragem de dizer que foi ele que fez. Ele falou assim, eu joguei no fogo e saiu isso aí, como se tivesse um milagre acontecido naquele momento, sendo que na verdade não era, porque o bezerro foi forjado, ele não se apareceu como um milagre no meio do fogo. Deus, e é interessante ver Moisés desce, né, enfurecido com tudo aquilo, e ele estava lá em cima advogando pelo povo. E quando ele vê que o povo rejeitou a Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, para sacrifícios e danças por um bezerro de ouro, aquilo é demais para ele. E não só eles fizeram o bezerro, mas eles falaram que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Aquilo que Deus tinha feito, eles começaram a dar crédito àquilo. E é aquilo que você falou, que está escrito aqui, que as características dos ídolos é o quê? O ídolo ele é feito para representar algo que nós queríamos ou que nós não temos essa intimidade com Deus, mas o ídolo que é criado pelo homem, ele só faz aquilo que o homem quer. Ele não pode nem se mover. É você que tem que levá-lo. Ele é tão, digamos assim, ele é tão frágil que ele não faz nada a não ser que eu leve ele a fazer. E a gente viu semana passada que um dos deuses do Egito era justamente um boi e uma vaca. Nós vimos semana passada que dentre os deuses havia ali um boi e uma vaca. Ou seja, eles foram imitando ainda
não só o fato de imitar um ídolo, ainda foram imitar um ídolo que eles tinham acabado de derrotar, que eles haviam acabado de ver prostrado diante de Deus, eles ainda assim ressurgiram. Irmãos, não pense que na vida que a gente olha para trás, e às vezes há muitas pessoas que falam, né? Eu lembro quando eu era criança, eu falava assim, nossa, mas esse povo de Israel é difícil, né? Povo tonto. Mas na verdade, nós temos que tomar cuidado para não cair no mesmo erro, de estar vendo coisas que foram passadas, coisas que foram derrotadas na nossa vida, e nós estamos querendo resgatar aquilo. Às vezes tem gente que acha que não está sendo liberto. Não, Deus já libertou, mas você mesmo assim liberto, você quer voltar lá e você quer pegar. Deus já te libertou, Deus já te fez atravessar o Mar Vermelho, você está do outro lado, indo para a Terra Prometida. Mas você está, mas eu gostava da cebola do Egito, eu gostava do alho do Egito, gostava dos temperos do Egito. E tem pessoas sentindo saudade daquilo que foi passado, daquilo que na verdade era sofrimento, era dor, mas ele se deixa enganar quando Deus tem para ele algo para frente. Deus tem para ele a terra prometida e ele está pensando lá nos ídolos do passado e Deus está querendo entregar coisas novas. Se você está passando por isso, pensando nas coisas que passaram, olha, mas lá no mundo eu tinha isso, no mundo eu tinha aquilo, saiba que Deus pode transformar a sua vida. E o Espírito Santo se faz presente para que você deixe todas essas coisas e olhe para o futuro, buscando a terra prometida do Senhor para a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. É bom quando o povo está presente aqui que a gente sente os irmãos. E nós, continuando na nossa lição, nós vimos que a idolatria, ela permanece, né? No Novo Testamento também nós vimos que ela se fazia presente no Antigo Testamento. Deus a todo momento combatendo e falando que não aceitava esse tipo de ídolo, não aceitava nada disso, mas o povo de Israel ainda abraçado a isso. E nós vimos no Novo Testamento, porque o Novo Testamento, irmãos, ele é focado na expansão do Evangelho, né? Nós vemos o livro de Atos, e nós vemos os demais livros, as cartas, né? São focadas já para a expansão do reino, não só pensando ali em Judá, em Israel, mas pensando em todos nós, em como nos alcançar. E a gente vê que o povo, os missionários, né, os nossos primeiros missionários, também se depararam com a idolatria. E eu gostaria somente de ler aqui Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Diz assim sobre Satanás: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante de reis te pus, para que olhem para ti. Nós vemos o que aqui? Uma adoração à sua própria imagem. Adoração, um convencimento à sua própria imagem. E agora você consegue perceber por que os ídolos sempre envolvem uma imagem. Quem era apaixonado pela sua própria imagem? Satanás. Mas Jesus, ele se humilhou. Se fez desprezível aos olhos para alcançar a mim e a você. Nós vemos um exemplo de humildade, de amor por mim e por você. É o que Jesus fez. Por isso que o ídolo não significa nada, mas Jesus Cristo que pode mudar a sua vida. Jesus é o exemplo máximo. Sendo Deus, ele se humilhou para nos levar de volta a Deus. E o diabo, que perdeu a sua posição, ou Satanás, né? A palavra Satanás quer dizer o inimigo de Deus, aquele que se tornou inimigo, ele já perdeu o seu lugar, sabe que para lá ele não pode voltar, e ele faz o máximo para que nós venhamos o quê? Desagradar a Deus. De qualquer maneira que nós colocamos algo entre nós e Deus, para que nós não chegamos aonde ele sabe que ele já esteve lá. Ele sabe o que Deus tem preparado e como Deus é. E ele não quer. Jesus, sendo Deus, né? O Satanás ou o Lúcifer, ele era uma criatura de Deus. Agora Jesus, ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, e ele vem nos dar esse exemplo de em nenhum momento Jesus quis adoração para ele. Mesmo ele sendo Deus, ele não pedia adoração. Sim. Sabe? E ele estava nos demonstrando como nós deveríamos agir com Deus. E é interessante que Jesus, sendo Deus, se humilhou. E Satanás, não sendo Deus, quis se exaltar. E até pediu adoração, né? Até pediu que Jesus adorasse a ele.
Pediu para Jesus no momento que Jesus tentado que ele o adorasse. E é interessante, a gente consegue perceber como que é Satanás querendo o tempo todo desviar a adoração, o propósito original da criação, que é adorar a Deus. Nós somos criados, nós somos criaturas, nós somos criados com o propósito de adorar a Deus. E Satanás quer a todo momento desvirtuar esse propósito divino para mim e para você. E sendo que Deus deu todas as ferramentas para que nós tivéssemos um relacionamento verdadeiro, profundo com Ele e o adorássemos em espírito e em verdade. Então nós temos que rejeitar qualquer coisa que apareça para você. Olha, a gente recebe, irmãos, hoje muita informação, né? Redes sociais está aí, a gente recebe um monte de coisa. Olha, o que o fulano falou, o que o abençoado disse, o que o outro falou. Irmãos, vamos tomar cuidado. Há pessoas não idolatrando objetos, mas idolatrando pessoas. O fulano, ele é incorruptível, ele é isso, ele é aquilo. Irmãos, a gente vê grandes exemplos de homens de Deus que caíram, que erraram. E não é só no passado, não. Coisas recentes têm acontecido. Grandes homens de Deus que foram usados por Deus têm se desvirtuado do caminho do Senhor, porque estão permitindo que pequenas idolatrias comecem a entrar no seu meio. E Satanás, gente, ele vai entrando devagarinho. Ele vai falando assim, a Bíblia não é tão assim. Olha, a Bíblia é difícil. Olha, o que está escrito na Bíblia é mais ou menos. Olha, o povo não saiu do Egito desse jeito. Foi assim. Então, qualquer coisa que venha negar a existência da palavra do Senhor e as verdades aqui escritas, irmãos, é engano, é mentira. Inclusive, Jabes, essa palavra que você disse é muito boa, porque o povo evangélico no Brasil e no mundo tem colocado as pessoas no lugar de Deus. Você faz as apresentações para apresentar a pessoa, troféu para a pessoa, show para premiar a pessoa, é isso e mais aquilo. O homem está no centro do nosso culto. Nosso culto não, né? Das pessoas aí. Não pode. Jesus é o centro do nosso culto, nem anjo. Tem pessoas que só falam do Espírito Santo. Irmão, está indo contra o Espírito. Não, irmão. O nome, olha, precisa ter leitura. Deus foi se revelando ao homem. Jesus estava na terra, glorificava o Pai. Não é isso, irmão? Orou lá no sepulcro de Lázaro. Pai, estou orando em voz alta. Ele deixa claro, é só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Para glorificar o teu nome, eu sei que tu sempre me ouves. Aí quando Jesus foi para o céu, assunto ao céu, 40 dias, explicando com detalhes o que é a igreja para os discípulos, o Espírito Santo agora glorifica Jesus. Então, irmão, o nome de Jesus precisa ser glorificado. Às vezes você quer pregar para alguém que mexe, se envolve, irmão Juscelino, com idolatria, pessoa que envolve. Não precisa falar de idolatria para a pessoa. Fala de uma coisa muito melhor, irmão. É igual o osso. Como que você vai tirar um osso, Jabes, de um cachorro? Dá um filé mignon para ele. Às vezes os crentes ficam envolvidos com essas coisas. É besteira. Entrega o filé mignon. Qual que é o filé mignon, pastor Jairo? Qual que é o filé mignon? É Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto. Fale de Jesus, a pessoa larga tudo que não presta e coloca o que é excelente, que é o nome do Senhor. Amém. Aí. A gente vê na Bíblia, irmãos, exemplos disso, né? A gente tem aqui no livro de Atos, né? O próprio Paulo vai para Atenas e tem toda uma confusão com relação a isso. Mas é engraçado que eu quero falar aqui sobre a cidade de Listra, porque Paulo e Barnabé chegam e ali eles começam, tem um homem que é aleijado e a Bíblia fala, vendo que ele tinha fé para ser curado, eles oram, intercedem por ele e aquele homem levanta. E o que acontece? Aquele povo era tão idólatra, e isso acontece hoje, irmãos, que o povo queria oferecer culto e sacrifício para eles, falando que Paulo era Hermes e Barnabé era Zeus. E, irmãos, isso tem acontecido hoje em dia. A gente vê uma manifestação do poder de Deus na vida de alguém. E aí, em vez de nós rendermos graças ao Senhor, as pessoas estão querendo adorar um instrumento usado por Deus. E isso é
idolatria também. É o que a revista tenta pontuar, é que a idolatria do Novo Testamento mudou um pouco do Antigo Testamento. Enquanto que o Antigo Testamento, o povo de Israel era focado muito na imagem, na escultura, agora eles trocaram a glória do Deus invisível pelo homem, sabe? Eles estão compartilhando com o homem. E, se você notar, é uma das restaurações que Deus fez com o povo de Israel, depois que ele voltou do cativeiro, nós nunca mais vemos. O problema aqui não era com os judeus. O problema era quando a igreja foi fazer missão no meio dos outros povos. E os outros povos queriam fazer deles um Deus, porque eles tinham o hábito de cultuar o homem. Eles colocavam o homem no centro, né? Os gregos e todos os outros povos aonde eles iam. E a gente vai ver este grande perigo se encaixando dentro da nossa contemporaneidade, onde nós começamos a colocar muito valor no homem. E quando a pessoa não entende e reconhece que ele é apenas um vaso, um canal, como diz o pastor Edivaldo, um cano dentro da parede, que o povo quer a água, não o cano, a gente precisa entender esse sentido que Deus diz o quê? Que a gente precisa entender que se nós nos colocarmos na presença de Deus, nós temos caindo no mesmo risco do que você falou aí, de Satanás. O orgulho precede a queda. Muitas vezes nós vemos grandes homens usados por Deus. Quando eles começam a deixar-se aceitar pelo elogio demais e tal, quando ele menos nota, ele está recebendo para ele o que era para Deus. A glória era para ser para Deus. Quando ele recebe para si, aí Deus realmente o corta. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele. E é interessante nesse exemplo de Paulo e Barnabé, o que acontece? Eles estão ali e a cidade começa a se alvoroçar em favor deles. Para o homem é algo agradável. Você ter ali, começaram a separar animais para sacrifício e homenagens a eles e culto a eles. E aí quando eles falam, não, eu não mereço adoração, o que acontece com eles? Eles são apedrejados, até ser dados como mortos. E sabe, irmãos, você que é usado por Deus, se o mundo começar a querer, o pastor Edivaldo sempre fala, cuidado com o elogio, porque se você gosta do louvor, do culto, Paulo e Barnabé tiveram duas escolhas. Ou eles aceitavam aquilo e ali a sua fé, a sua comunhão com Deus acabaria naquele momento, ou eles aceitam a consequência de não receber a adoração para si, que foi a rejeição. Vocês imaginam a situação. Eles estão na cidade de deuses, os maiores deuses daqueles povos, para apedrejados até quase morrerem. E sabe, irmãos, o Evangelho, Jesus falou para nós, o Evangelho muitas das vezes é isso, é saber que vão querer te adorar quando você é usado por Deus, mas a partir do momento que você diz, não, eu não sou nada, o povo vai querer apedrejar. Saber que a nossa fé tem que ser firme para dizer ao aleijado, levanta e anda, mas também dizer, eu não mereço adoração. Estar firme no momento da adversidade, porque aqueles homens passaram da glória extrema para a humilhação extrema, e mesmo assim permaneceram fiéis ao Senhor. E se orgulhavam, o orgulho deles é saber que eles estavam cumprindo aquilo que Jesus havia falado para eles, olha, vocês vão ser perseguidos. Então, quando eles eram apedrejados, quando eles eram torturados, quando eles eram presos, eles se alegravam, porque eles sabiam que aquilo era o cumprimento da promessa de Jesus para a vida deles. Amém? Jabes, o reino de Deus, a pessoa coloca é o reino para mim, né? O reino de Deus é para mim. Então as pessoas querem que o reino de Deus seja para ele na terra. E não é. O reino de Deus já fala, é Deus, é espiritual. A pessoa quer construir o império, a pessoa quer construir o templo majestosos, isso e mais aquilo. Não, irmãos. O Senhor quer adoradores. Isso que Jesus falou para a mulher. E o que nós vemos em Salomão, que Deus falou que, quando tem a inauguração do templo, Deus falou que estaria presente no templo se o povo estivesse em comunhão com Ele. O condicional da presença de Deus naquele lugar não era o templo estar com a reforma bonitinha. Não, era o povo estar convertido. Mas se o povo se afastasse, a presença dele também se ausentaria daquele lugar. E a gente, trazendo para nossos dias, como que a gente tem que combater a idolatria? O Jânio falou ali, a gente não tem que ficar saindo por aí. Até recebi um vídeo aí, uns dias atrás, um traficante crente que não deixa estar lá feliz porque estão quebrando as imagens. E o traficante crente, né?
bênção, né? A ideia é maravilhosa. Para não dizer o contrário, né? E aí a gente está feliz com esse tipo de coisa. Irmãos, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. A nossa guerra é espiritual. Você tem que levar o evangelho para que aquele que é alcançado, ele possa se livrar daquilo. Nós vimos os apóstolos entrando em cidades e o povo aceitava a mensagem de Cristo e eles mesmos destruíam aquelas imagens que eles tinham. Eles não saíam perseguindo os outros, eles destruíam aquilo que eles tinham. Se entrasse lá, se o apóstolo viesse, né, digamos, e eu aceitasse a Cristo, eu não precisava entrar na casa do Jânio, eu pegava aquilo que era meu e jogava fora, e quebrava. E às vezes a gente está dentro desse contexto que nós estamos vivendo, achando que o combate à idolatria é eu entrar lá na casa do Jânio e tirar tudo que tem da casa dele. E isso não é o que a palavra de Deus diz. Nós temos que levar o evangelho e nós não temos que sair atacando as coisas, mas nós temos que expandir o evangelho do reino do Senhor por meio do evangelho. A gente não precisa disso, a gente não precisa sair atacando as pessoas, nós precisamos levar a boa mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação de um Deus que se fez, que permitiu, que entregou o seu Filho para nos salvar. Essa é a mensagem que tem que ser levada. Nós temos que falar sobre o Deus verdadeiro. Já disse isso mais de uma vez. Certa vez eu vi uma entrevista de um homem que ele era especialista em identificar notas falsas. E aí o pessoal falou assim, nossa, como que você se atualiza com tantas técnicas novas e tantas técnicas que se aparecem? Ele falou assim, olha, eu não estudo as técnicas novas de falsificação, mas eu estudo a nota verdadeira. Eu conheço todos os detalhes, eu conheço todos os dispositivos de segurança de uma nota verdadeira. Então, quando vem uma nota falsa, não importa qual foi a técnica, eu já sei que não é verdadeira. Tem pessoa que gosta de só ver na internet coisa errada, vai só vendo coisa errada, lendo autores errados, e só fica colocando coisa errada na cabeça. Aí alguém me mandou um WhatsApp, irmão Jânio, qual é o livro que você pode indicar para a gente e tal? Falei, irmão, primeiro livro, a Bíblia. Ué, por que dá o nome? Fala o nome do autor americano, não sei o quê, escocês. Tem, sim, mas leia primeiro a Bíblia. Você já leu a Bíblia primeiro todinha a Bíblia uma vez na vida? Você já fez? Não fez. E aí fica lendo coisa, Jabes, fica estragando a mente. Eu vou dar uma dica aqui para você que quer começar, não sabe? Na nossa revista tem aí um subsídiozinho diário. Você pode dedicar, eu não sei se você consegue fazer o café da manhã na sua casa, com a sua família, mas se você puder, antes de fazer uma refeição, são poucos versículos que tem aqui. Mas não apenas leia o versículo, feche a Bíblia e acabou. Não. Medite, converse com a sua família, converse com as pessoas que estão com você, o que esse texto falou com você. E Deus é tão maravilhoso que Ele manda aqui, na nossa revista tem até assim a dica do que o texto quer falar. Por exemplo, segunda-feira, né? Deus é Espírito. Então aquele texto está falando sobre que Deus é Espírito, que está em João 4, do 19 ao 24. Você pode ter um momento ali, 10 minutos com a sua família. Garanto que você consegue dedicar esse tempo, essa meditação, todo dia. São pequenos versículos. Jânio, nós precisamos ler a Bíblia? Certamente nós precisamos ler a Bíblia. Mas você pode começar por aqui, a leitura da Bíblia, orientada, te dando a instrução, te dando o caminho, para que você possa. Mas não fique só dependendo daqui. Jânio, o que isso aqui quer dizer para mim? Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus se revela a nós por meio da sua palavra. O Espírito Santo está aí para isso. Jesus Cristo o deixou para nós. Irmãos, e para a gente terminar, a idolatria, portanto, ela é uma tentativa humana de controlar Deus. Diz a nossa revista assim, né? A idolatria constitui-se na vã tentativa de controlar a divindade. Você, nós não podemos controlar Deus, dizer como que Ele é, como que Ele tem que agir, como são os seus olhos, como são as suas mãos. Se você ler a descrição de Jesus lá em Apocalipse, que João faz, é um negócio meio difícil de compreender, mas ele estava tentando traduzir em palavras aquilo que ele via. E a descrição, ela é até, né, tem uma língua de espada, é bem chocante, né, a mensagem ali. Mas por quê? Porque o ser humano não consegue compreender
a glória de Deus. A idolatria, ela é abominação ao Senhor, pois ela é uma verdadeira adoração ao inimigo das nossas almas. A idolatria é abominação, pois nós não podemos definir Deus, ou mesmo limitá-lo às obras das suas mãos. Também não podemos, de forma alguma, carregar Deus de um lado para o outro, pois Ele é o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e jamais, jamais podemos limitar ou condicionar a sua atuação. A idolatria, irmãos, ela contraria a fé, que é o meio pelo qual agradamos a Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você tem um objeto, quando você tem algo, quando você tem um ritual, quando você tem uma superstição, quando você tem qualquer coisa, você anula a sua fé em Deus para colocar a sua fé no objeto, porque você está vendo ele ali. A idolatria, portanto, nós devemos mostrar ao mundo que há um só Deus, que não é feito por mãos humanas, mas que Ele amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que esse Deus, Ele é Espírito e Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jane? Glória a Deus. Irmãos, temos uma pergunta, eu não passei para o Jabes, para não interromper, né, a aula, né, mais ainda, né? Mas hoje foi bom, né, Jabes? Os irmãos participaram, estamos retornando, né, irmãos? Aquela forma que nós tínhamos, eu agradeço a presença dos irmãos que estão aqui e vamos continuar cooperando. E o pastor Moabes, ele vai responder a pergunta de um aluno. Pois bem, meus irmãos, aquilo que o Jabes falou aqui, do ponto de que no Novo Testamento, a maneira que os apóstolos trataram quando foram levar o evangelho para outras culturas, e quando eles voltaram para Jerusalém, eles foram dar relatório, né, daquilo que tinha acontecido. E a pergunta aqui do irmão César diz assim, ó, no concílio de Jerusalém, em Atos 15, do 19 a 21, a igreja apostólica tomou uma decisão sobre rituais proibidos. E ele pergunta, tem outros rituais ou quais são esses rituais que foram proibidos? Na verdade, o apóstolo Paulo, juntamente com a igreja, estava tentando mostrar para o povo tudo aquilo, que foi o que Jabes falou aqui ao concluir, que desagrada a Deus. Quando nós entendemos que esses rituais, que são pagãos, feitos para cultuar deuses fictícios, criação da imaginação do homem, na verdade os rituais desses deuses, eles são completamente contrários contra a ética moral e como agradar a Deus através das nossas ações. Muitos desses rituais às vezes envolvia práticas sexuais ilícitas, envolvia bebedices, sacrifícios infantis e tantas outras coisas que na verdade, como o apóstolo Paulo diz, era focado no homem, em querer agradar o ser humano. E aí a igreja no Concílio de Jerusalém, ela toma essa decisão de que nós precisamos abolir todo aquele ritual que desagrada a Deus, que não está de acordo com os princípios das leis que Deus ordenou que deveríamos andar. E aí lá ele diz, olha, todo aquele sacrifício que é oferecido aos ídolos, vocês não devem comer, não devem participar desse tipo de festa, sabe? Às vezes nós não gostamos quando o pastor da nossa igreja diz, olha, eles estão fazendo algum tipo de festa lá, não deve ser bom você ir. Mas não tem nada a ver eu ir lá. Às vezes não é o fato de você ir, é a influência que você está fazendo na vida do outro. Então para ele concorda com a adoração ou o que está sendo feito lá. E o apóstolo Paulo, juntamente com a igreja, ele diz, olha, esses tipos de rituais nós devemos abolir da nossa vida, porque ele disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer, porque o tipo de imagem que eu vou estar passando para outras pessoas e a minha atitude realmente está agradando a Deus ou não. Então, a igreja de Jerusalém, ela bateu nesse ponto de que nós devemos eliminar todo ritual, toda prática pagã que não agrada a Deus, porque essas práticas são focadas no eu. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, olha, nos últimos dias surgiriam homens que só pensariam no seu próprio ventre e só estão preocupados em ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Sim. E fazer aquilo que satisfaz o seu próprio eu. Só gostaria de fazer uma última observação. Irmãos, a gente tem visto essa adoração
ao homem e tudo mais, porque o mundo se prepara, irmãos, porque o anticristo vai exigir adoração para si. O anticristo, não é mesmo, pastor? Quando ele se revela, é porque ele está exigindo adoração a si. Então o mundo já começa a se preparar, aliás, já começa não, né? Já está se preparando para adorar um homem. Por quê? Porque o anticristo, ele será manifestado. Mas antes, nós seremos arrebatados em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então tá bom. Jânio. Vamos ouvir o louvor com os adolescentes. Lá em Filipenses 3:10, Paulo, ele fala bem assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Que nesse próximo hino que nós formos cantar, que nós possamos estar declarando que nós queremos conhecer Jesus cada vez mais, que nós queremos conhecer quem Ele é e o quão lindo Ele é para cada um de nós, para que um dia nós possamos estar entoando o quão lindo Ele é, o quão formoso Ele é, o quão santo Ele é, quando nós recebemos a nossa herança, que é o reino dos céus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Então, portanto, todos os dias nós possamos colocar toda a nossa fé, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão num grande Deus. Todos os dias também não possamos nos render aos pés dele, que, como o irmão já tinha dito ali, as rédeas das nossas vidas não cabem a nós, mas somente a ele, o grande eu sou. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Amém. Deus abençoe vocês, adolescentes. Obrigado, tá, por ter vindo. Estão desde manhã cedinho, junto com os jovens em consagração. Vamos ficar de pé, irmãos, encerrar o nosso culto matinal. Tivemos um maravilhoso estudo. Deus continua abençoando o Jabe, sua família.
E domingo que vem, se Jesus permitir, estaremos de volta com mais um estudo da Palavra de Deus, que estaremos estudando sobre a lição número 4. Eu peço que os irmãos adquirem sua lição, pode passar aqui durante a semana e pegar a sua revista. Olha só o próximo tema de domingo que vem. Cuidado com esse nome. Que nome é esse? Então é o nome poderoso de Jesus, o nome de Deus, o nome de Jesus. É Jesus que está, irmã, na Bíblia toda. Jesus estava lá no Éden, Jesus está presente na vida do ser humano em todo momento. A questão do ídolo é uma questão muito complicada mesmo. O Jabes disse aqui sobre a questão do ser humano. Se olharmos para Jesus, olha para Jesus, se Jesus tocou nesses assuntos. Não precisa, porque é algo tão maravilhoso, Deus, é tão maravilhoso. Se você tiver Deus mesmo, se tiver Deus na sua vida, você vai conseguir transmitir o verdadeiro evangelho para a pessoa. E a pessoa vai ficar de queixo caído. Meu Deus, Deus é tudo isso? Sim, porque Paulo disse que o evangelho é poder de Deus. Olha, irmão, não existe coisa mais maravilhosa do que isso. Paulo dizendo o evangelho é uma bomba atômica. É um poder de uma grande explosão que pode derrubar todo tipo de muralha e preconceito do homem. Deus tem poder para isso. João, fala de Jesus, fala de verdade, fala que Ele realmente fez na sua vida. Não vai ter lugar para ídolo nenhum em nós. Amém? Vamos agradecer a Deus, orando ao Senhor. Diácono Amorim pede oração pela sua família e processos na justiça. Vamos orar, irmão, agradecer ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. O pastor Bebeto está aí, né? Pastor Bebeto, vem aqui fazendo um favor, ore conosco aqui. Vamos aproveitar que o pastor Bebeto mora nos Estados Unidos, né? Eu convido para degustar um pouquinho, né, da nossa EBD aqui conosco, que ele ore ao Senhor e também faça a finalização dos trabalhos. Se tiver algum aviso do trabalho do Senhor durante a semana, é o Senhor, né, irmãos? Temos que ter Deus sempre na nossa vida, presente sempre, sempre, sempre. Não vamos dar lugar aos ídolos, em nome de Jesus. Pode orar, pastor? Amém. E dar a bênção apostólica. Amém. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Antes de orar, só fazer um comentário bem rápido mesmo, bem rápido. Eu acho que hoje, a nossa maior atenção da igreja local, da igreja atual, é justamente esse ponto, que é a idolatria. Como os pastores bem falaram, é o homem no centro de todas as coisas. Idolatria ao homem, à humanidade. E está se levantando, se surgindo, se tornando cada vez mais forte uma teologia enganosa, uma teologia maligna chamada teologia da hipergraça, que é justamente colocando o homem no centro de todas as coisas. Nós nunca vimos tanta idolatria quanto idolatria ao corpo, idolatria à inteligência, idolatria à capacidade. É justamente isso, o homem sendo colocado, e isso está se infiltrando nas igrejas. Não que Deus não seja cheio de graça, Deus é cheio de graça, cheio de misericórdia, mas Deus nunca quebra os seus princípios. E na verdade é Deus que está sempre no centro de todas as coisas. E eu louvo a Deus por essa aula, porque nós estamos realmente ensinando a igreja que não é o homem no centro de todas as coisas, é Deus no centro de todas as coisas, e o nosso culto somente a Deus. Então, muito bem, parabéns, uma bênção por essa aula, e realmente nós precisamos se preparar, porque como o Jabes falou, Jesus está voltando, nós estamos nos últimos minutos, e tudo que o inimigo puder fazer para enganar até nós, os escolhidos, ele vai fazer. Então é por isso que é importantíssimo nós estarmos aqui aprendendo a palavra. Essa aula foi, eu acho assim que é o nosso porto seguro nesses últimos dias. É esse tipo de conhecimento. Então eu agradeço em nome de Jesus. Vamos orar, queridos.
Desculpa, pastor, Senhor, nós te agradecemos, Pai, nesta manhã, te agradecemos, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra, nos preparando, Senhor, para a Tua vinda, e nós te louvamos, ó Senhor, no nome de Jesus. Continue abençoando toda a equipe da escola dominical, todas as pessoas envolvidas. Ó Espírito Santo de Deus, também esteja despertando no coração dos nossos irmãos, das nossas famílias, nos nossos corações, a necessidade, Pai, de nós estarmos buscando a Tua palavra nesse tempo final. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos, queridos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito esteja sobre todos nós e todos digamos juntos, amém. Projeto especial para abençoar vidas e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Bom dia, bom almoço e vão com Deus, meus irmãos.